Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, professor Ju na área, tudo bem? E nossa videoaula hoje será sobre concordância verbal. Oh my! Eu também gosto muito desse assunto, olha o coraçãozinho batendo, tum, 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 tum. Vamos entender o que é, como é que funciona, certo? Então, já vai aí acionando o sininho para receber as nossas notificações. Concordância verbal. Então, o que é isso daí? Na verdade, é a igualdade de flexão entre sujeito e o verbo. O quê? O que é isso, professor? Essa igualdade de flexão aí é essa combinação que tem que existir entre o sujeito e o verbo com relação ao número, singular ou plural, ou com relação à pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Para entender, vamos observar o nosso exemplo. Marta saiu cedo. Bom, como estamos estudando aí concordância verbal, vamos observar o verbo em primeiro lugar. Saiu é singular, você já consegue saber disso através de suas experiências, né, anteriores. Saiu é singular e não plural. E saiu está no singular por quê? Porque o seu sujeito, Marta, também está no singular. Quem saiu? Marta, sujeito no singular. E Marta corresponde à terceira pessoa, porque Marta é ela. Pois bem, então o meu verbo precisa concordar com esse sujeito. É singular e está na terceira pessoa. Muito bem, e para relembrar aí as pessoas do discurso, nós temos eu, tu, ele ou ela, que correspondem aí, respectivamente, à primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Portanto, Marta, ela, terceira pessoa. Se você tivesse que colocar no plural, nós teríamos nós, vós, elas, eles. Então, teríamos o quê? Primeira, segunda, terceira do singular e primeira, segunda, terceira do plural, certo? É super tranquilo isso daí. Vamos ver mais alguns exemplos para consolidar o nosso conhecimento com relação à concordância verbal. Então, nós temos as alunas saíram cedo, nós temos o nosso verbo saíram e o nosso sujeito, as alunas. Esse sujeito está na terceira pessoa do plural, portanto, o meu verbo também precisa acompanhar esse sujeito, concordar com ele. Verbo na terceira pessoa do plural é o que temos. Saíram. As alunas saíram cedo. Muito bem, se eu trocasse esse alunas por eu teria que fazer um ajuste no verbo. Eu saí cedo. Por quê? Eu é um sujeito na primeira pessoa do singular. Então, o meu verbo precisa concordar com esse sujeito, verbo na primeira pessoa do singular. Tranquilo? Maravilha! E se eu tivesse que colocar isso no plural, como é que ficaria? Eu saí cedo, nós saímos cedo. A partir do momento em que eu usei o pronome nós, o meu verbo obrigatoriamente terá de acompanhar esse pronome, que é o sujeito. Tudo bem? Agora, eu preciso tomar cuidado no seguinte, eu não posso dizer nós saiu cedo. Nós saiu cedo, mano. Pois é, isso daí é melhor evitar, certo? Se você não se sente bem usando nós saímos cedo, você pode usar uma expressão que tem a equivalência aí de nós, a gente. A gente saiu cedo. Embora a expressão carregue aí a ideia de plural, você tem terceira pessoa do singular, certo? Portanto, o verbo vai concordar aí na terceira pessoa do singular. A gente saiu cedo e está muito bem. Faz parte da linguagem coloquial, a gente saiu cedo. Em textos escritos, melhor que se evite. Tudo bem? Isso então é concordância verbal, minha gente. Legal, né? Vamos ficar atentos a isso daí. Vamos ver aqui dois exemplos com o verbo ocorrer em dois textos. Então, o primeiro exemplo está aí para vocês, né? É possível ocorrer 2 luas cheias em um mês. E aí você pode observar o verbo ocorrer, que está no singular. Mas o segundo texto me traz a seguinte informação. Acontece de tempos em tempos ocorrerem 2 luas cheias no mesmo mês. E aí eu pergunto, qual das duas formas está correta? No singular ou no plural? Bom, eu tenho que primeiro descobrir o quê? O meu sujeito. Concordância verbal não é isso? É a concordância, a combinação entre verbo e sujeito. Então, o que é que ocorre? Vamos descobrir o sujeito. O que é que ocorre? 2 luas cheias. Essa é a minha resposta. Portanto, 2 luas cheias é o meu sujeito. E é um sujeito que está no singular ou plural? Plural, portanto, o verbo precisa acompanhar aí no plural. Então, no primeiro caso, ocorrer, deveria ser como no segundo texto. Ocorrerem 2 luas cheias. Acontece de tempos em tempos ocorrerem 2 luas cheias. Ou, é possível ocorrerem 2 luas cheias em um mês. Beleza? Muito bem, esse equívoco aconteceu porque os verbos, quando posicionados antes do sujeito, aumentam aí a chance de erros de concordância.
E há mais alguns detalhes aos quais vocês devem estar atentos. Verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. O verbo distante do núcleo do sujeito pode levar a erros de concordância. Vamos ver como é que isso funciona abaixo. A diminuição dos empregos em empresas privadas e públicas obrigaram as famílias a grandes sacrifícios. Muito bem, estamos analisando o que é mesmo? Concordância verbal. Vamos localizar então o nosso verbo. Obrigaram. É um verbo que está no plural, a gente já percebe isso de cara, não é verdade? Pois bem, vamos descobrir o sujeito? O que é que obrigou aí as famílias a grandes sacrifícios? A diminuição dos empregos em empresas privadas e públicas. Portanto, o meu sujeito é tudo isso daí. Agora, eu consigo localizar o meu núcleo do sujeito, não consigo? Maravilha! Qual é então? Diminuição. Esse núcleo é um núcleo que está no singular. Opa! Então, eu consigo já perceber aí que tem um probleminha. Porque eu não disse lá em cima que o verbo concorda com o núcleo do sujeito? Meu núcleo é singular, o verbo tem que estar no singular. Então, eu já percebo aí um equívoco. O que é que eu tenho que fazer? Essa equivalência. A diminuição dos empregos em empresas privadas e públicas obrigou as famílias a grandes sacrifícios. Portanto, aí eu fiz o ajuste necessário e mantive a concordância tão importante para as nossas orações. Concordância verbal. Agora, por que será que esse equívoco aconteceu nessa oração? Porque o verbo está distante do seu núcleo e também pode ter acontecido de ter sido uma influência das palavras que estão no plural próximas ao verbo, como, por exemplo, empresas privadas e públicas, certo? Maravilha! Como eu sei que você gostou demais dessa aula, não deixe de se inscrever, de indicar para os amigos, compartilhar aí, curtir, deixar o seu gostei, o seu like e principalmente acione o sininho para receber as nossas notificações. Nos vemos na próxima, um grande abraço e bye bye!